Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Quem achou aí, diga graças a Deus. Quem não achou, diga escola dominical. E tá boa essa revista da escola, né? Sabe que domingo quando eu vi, eu já tinha falado 2 horas, né? Quem é que estava aqui domingo, na consagração? Eu fui dar a aula ali, daí eu fui falando. Falei para a Andréia depois, disse, amor, eu tô ficando velho mesmo. Diz que quando a pessoa fica mais velha, ela fala, né, e não percebe, né? Meu pai disse que depois dos 60, tu começa a contar sempre a mesma história, né? 10 vezes. Não sei quem tem mais de 60 aí. É assim mesmo? Conta a mesma história? O irmão Zé Armindo está rindo ali, né? Depois de 60. Já fez 60, irmão Rodeci? Conta sempre a mesma história? Não. Às vezes. Aleluia. É a vida, né, irmãos? Graças a Deus, né? Vocês sabem que quando eu comecei a pastorear a igreja, eu orava para o meu cabelo ficar branco, né? Porque eu comecei, imagina, irmãos, a primeira congregação que eu fui atender, eu tinha 23 anos. Eu cheguei lá, 70% da igreja era idoso. Os obreiros, tudo idoso, a maioria cabeça branca. Aí chega um menino lá de 23 anos, né? Olha o trabalho que eu passei, né? As pessoas, não é fácil, né? O obreiro jovem. E eu dizia, Jesus, eu orava assim, branqueia os meus cabelos, Jesus, branqueia. Está custando, mas já tem uns aqui, ó. Dá para ver aí, irmãos? Não? Dá? Obrigado. Ninguém escapa, né? Então eu pedia, né, para branquear. Agora eu estou pedindo para não branquear. Capítulo 4 e verso 6 diz assim, irmãos: não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse assunto que é o mal do século, né? Um dos maus do século, né? A ansiedade, né? Ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é o excesso de futuro, né? E a depressão é o excesso de passado. E como vencer a ansiedade hoje? Quando as pessoas buscam hoje recurso, né, em várias áreas, terapias. Irmão, nunca surgiu tanto terapeuta como hoje, né? A gente entra na internet ali, só o que a gente vê é terapia, terapeuta e pessoas se colocando à disposição. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo hoje uma crise de saúde mental no mundo. Uma crise de saúde mental. Você quer ganhar dinheiro, você quer ter um bom salário, vai estudar psicologia, né? Vá se preparar na área da saúde mental. E eu tenho dito para os jovens, né? O negócio do futuro é geriatria e saúde mental. Não tem. Por quê? Porque a estimativa de vida aumentou no país. Então hoje nós estamos vivendo mais e morrendo menos. Então veja os irmãos que há 10 anos atrás você não via loja de geriatria, né? Você não via muito essas lojas de bengala, né?
coisas para os idosos. Por quê? Porque era um outro mundo, mas hoje, quem começou a investir nisso, hoje está rico, né? Olha as clínicas aí, né? Essas clínicas aí, que alguns chamam de asilo, mas na verdade são clínicas onde recebem as pessoas de idade. As pessoas estão ganhando dinheiro hoje porque há uma necessidade. Nós estamos vivendo num mundo, né, num país também, né, que tem sido abençoado. Ainda que se fala em crise, se fala em problema financeiro no país, que o Estado está quebrado, mas a gente vive bem, essa é a verdade. Tem comida para todo mundo, né? Eu acho que talvez não tem carne, né? Mas tem comida, né? Então nós vivemos num tempo assim de tecnologia, de pós-modernidade, que as coisas são muito mais fáceis hoje do que era antigamente. Hoje tem indústria para tudo. Nós temos acesso a remédios que antes não existia. Eu não sei vocês, mas por exemplo, eu quando era criança, eu tenho 50 anos, você não via refrigerante, por exemplo, é um veneno, você não via. Dificilmente você via um refri. Quando convidavam a gente para um aniversário, a primeira coisa que a gente perguntava, vai ter refri? E aí, quando diziam que ia ter refrigerante, ficava numa alegria, né? Uma vez me convidaram para um aniversário, um irmão um rapaz, hoje é pastor também, e eu fiquei animado, tinha uns 9 anos, né? Primeira coisa que eu perguntei, vai ter refrigerante? Hoje você vê, hoje tem refrigerante na mesa de todo mundo. Quem lembra das garrafas, tu tinha que levar aquelas garrafas no mercado, era uma barulheira lá, tinha um lugar lá que só pegava as garrafas, tu entregava a garrafa vazia. E hoje não, hoje é tudo industrializado. O mundo, irmão, ele tá correndo. Agora nós estamos com um problema aí com os Estados Unidos. O nosso presidente inventou de brigar com a maior potência mundial, né? E aí o homem do tupete lá agora taxou o nosso país em 50% das exportações, e isso aí já começou a trazer um prejuízo muito grande, não para os grandes empresários, mas para o trabalhador lá da ponta, o agricultor, o apicultor, não é? Só de mel, o Rio Grande do Sul, o Brasil exporta toneladas de mel para os Estados Unidos, né? O Piauí é o maior produtor de mel do país, e agora está lá, estava vendo uma reportagem, tudo trancado, né? Só que é assim, então, irmãos, nós estamos hoje vivendo um tempo de muita ansiedade. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão inquietas, né? As pessoas estão preocupadas. Eu nem vou perguntar aqui, mas os irmãos sabem a quantidade de pessoas que tomam remédio hoje para ansiedade. Hoje os psicotrópicos, os remédios mais vendidos nas farmácias são remédios para ansiedade, né? Para depressão. E aqui isso é um assunto muito sério, irmão. Porque existem as enfermidades psicossomáticas, mas existem também espíritos de enfermidade. E tem muita coisa, irmãos, que às vezes não é físico, é espiritual, e o cristão, o crente, precisa ter essa sensibilidade para entender que tem coisas que a Bíblia cura, amém? E a ansiedade é uma coisa que a Bíblia dá a receita. O próprio Jesus disse, né? Lança sobre mim a tua ansiedade. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu tenho uma concepção, irmãos, que ansiedade, pastor Ademir, também é decorrente da falta de fé às vezes. Porque se eu não confiar no Senhor, eu vou me tornar ansioso. Vou ou não vou? Claro que existe a ansiedade, a doença física. Mas eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre esse assunto, irmão, vencendo a ansiedade pela oração.
Quem já orou aqui 15 minutos? 30 minutos? Quem já viveu assim, tirou um momento, olha para mim, tu estava mal, estava angustiado, estava ansioso, estava nervoso, estava preocupado, você foi lá, orou, tirou um momento de oração, levantou melhor. Já viveu isso? A oração, ela tem esse poder. Não é? A oração, ela tem esse poder, irmão, de arrancar a nossa ansiedade. Hoje eu digo para os irmãos, eu cheguei de manhã aqui às 5 horas, tá uma serração aqui, e comecei a orar aqui com os irmãos, ali meia hora de oração, eu já estava me sentindo assim bem melhor, sabe? De quando eu me levantei. Eu já me levantei tranquilo, mas a oração, irmão, ela faz um trabalho, né, no nosso interior, ela age em nós, né, porque é uma comunicação direta com o céu. Agora, a ansiedade, ela é uma preocupação antecipada, né, com o que pode acontecer. A gente fica sempre antecipando o problema, antecipando a preocupação. Às vezes tu tem um compromisso na segunda-feira e é quinta-feira, tu já está apavorado. Meu Deus, segunda eu tenho que ir lá, segunda eu tenho que fazer isso, segunda, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então quando Paulo escreve, ele está dizendo aqui, irmão, o seguinte, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja que não é andar ansioso por determinadas questões, determinadas situações, não. Paulo diz, por coisa alguma, ou seja, nenhuma área da vida está fora do cuidado de Deus. Só que nós temos que ter ciência, irmão, nenhuma área da nossa vida está fora do cuidado de Deus. Até os nossos animais Deus cuida, sabia? Até as plantas que você cultiva na tua casa Deus cuida. Eu não vou nem falar dos filhos, da esposa, do marido, irmãos. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E Jesus já havia falado disso em Mateus capítulo 6, não é? Que a inquietação, ela sufoca a nossa fé. Quando eu estou inquieto, preocupado, né? Essa inquietação, ela vai automaticamente sufocando a minha fé. Eu já não creio mais. Porque onde reina a ansiedade, diminui a confiança em Deus. É claro. E a gente tende sempre a sufocar, né, a nossa fé pela nossa inquietação. E qual é a alternativa, pastor Leandro? O que eu posso fazer então? Eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou muito assim, né? Eu preciso. Um dia eu fui no médico fazer uma consulta, fui numa consulta do pulmão, e comecei a respirar lá na frente do médico, né? Como eu respiro. Aí o médico olhou para mim e falou, o senhor é ansioso, né? Eu disse, não sei. Ele disse, mas por quê? Ele falou, não, porque pelo jeito que o senhor respira. Aí ele ficou me olhando assim, mas eu acho que eu não sou ansioso. Ele disse, mas o jeito que o senhor dá essa respirada assim, né? Isso aí, ele falou, isso aí é ansiedade. Aí eu disse, será que eu sou ansioso? Fiquei pensando. Aí, o senhor toma algum remédio para ansiedade? Eu falei, não. O senhor não gostaria de tomar? Eu falei, não. Não quero. Mas aí ele insistiu, não, mas é bom assim, o senhor ficar mais zen, né? E foi nos momentos assim que, graças a Deus aqui, pastoreando igreja, a gente não tem problema, né? E não se incomoda também. Mas casualmente assim, né? Tava meio agitado aqueles meses ali. Aí ele me receitou um remédio lá. Daí eu peguei aquele remédio e tomei uma vez, tomei duas e não sei, não fez efeito nenhum, parei. E para a glória de Deus, irmãos, eu estou com 50 anos, eu não tomo nenhum remédio. Não tomo nada.
Graças a Deus, eu não sei se é por causa da idade, talvez mais para frente, eu creio que não precise, estou orando. Mas hoje eu não tomo nenhum remédio, não tomo nada, irmão, não, nem para dor de cabeça. Tomo umas vitaminas só aí, que a minha esposa cuida de mim, aí ela me dá vitamina C, vitamina D, ela cuida de mim, né, irmão? Claro, ela cuida, assim como cuido dela, ela cuida do pedacinho de carne dela, pedação, né? Então, mas eu não tomo nenhum remédio. Agora, pastor, o senhor é contra? Não, irmãos, olha aqui, ó, Deus deixou a medicina aí. E nós não podemos, quem faz tratamento não pode cortar tratamento assim, porque fulano mandou botar os remédios fora. Não, irmão, não é assim. Todos nós estamos aqui nessa terra. Agora, eu vou dizer mais uma vez aos irmãos, nós precisamos entender que tem muita enfermidade que não é física, é espiritual. Às vezes falta oração, falta confiança em Deus, né? Falta intimidade com Deus, porque tudo isso, oração, intimidade com Deus, né? Vida na presença de Deus, também cura a ansiedade. Você concorda comigo? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que vieram no culto e saíram do culto curadas. Então, qual é a orientação desse versículo? Primeiro, vamos lá, verso 6. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, irmão, não fica ansioso por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmãos, a tua oração, ela é conhecida diante de Deus. Olhe para mim aqui, mas se tu orar, como é que Deus vai reconhecer as nossas fraquezas, nossos pedidos? Veja o que diz o versículo: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. Irmão, nós precisamos registrar as nossas petições diante de Deus. Sabe que quando o crente dobra o joelho, parece uma coisa lógica, né? Mas quando a gente dobra o joelho, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo o que o versículo diz aqui. Nós estamos registrando diante de Deus as nossas petições. Se eu não disser para Deus o meu problema, havia uma canção antiga que dizia: conte para Deus o teu problema, né? Conta para Deus a tua dor. A gente precisa contar. Deus precisa conhecer as nossas petições, nós precisamos registrar. É por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então qual é a alternativa, irmão? O remédio de Deus para a ansiedade é a oração. A oração, irmãos, é a melhor consulta psicológica, e eu vou mais fundo, psiquiátrica, que alguém pode ter, a oração. E a oração, ela é hoje, tem sido tão negligenciada, tão negligenciada. Eu poderia dividir a oração em três níveis. A petição, né? O que é a petição? São pedidos específicos. Quando você dobra o joelho, você ora e faz pedidos específicos, né? E diz: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Senhor, abre uma porta de trabalho para mim. Senhor, me dá uma casa. Eu não quero mais pagar aluguel, eu tenho sido fiel. Então a oração, ela tem 3 níveis no mínimo. O primeiro é a petição. A petição, diga comigo, petição, pedidos específicos. Segundo nível de oração, súplica. O que é a súplica, irmão? A súplica é um clamor intenso, com dependência. Petição é uma coisa, súplica é outra. É quando eu clamo com intensidade, sabe? A súplica é quando eu digo: meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, abre, Senhor, a porta. Senhor, toca lá no meu marido, na minha esposa. Arranca, Senhor, essa dor da minha alma. Essa é a súplica.
Quando a gente ora com dependência, eu dependo de Ti, Senhor, eu não tenho mais para onde correr. Essa é o segundo nível da oração, súplica. E o terceiro nível da oração, irmão, é a ação de graças. É aquela fé antecipada, né, que Jesus fazia. Ele dizia: Pai, olha, Jesus orava muito na ação de graça. Ele dizia: Pai, graças eu te dou, porque Tu sempre me ouve. Então a oração tem 3 níveis, diga comigo: petição, súplica e ação de graça. É quando tu ora já com a fé antecipada, já agradecemos antes de ver o milagre acontecer. A gente já ora: Senhor, faz o milagre, porque eu sei, eu creio que Tu vai fazer, Senhor. E o Senhor abre a porta. Irmãos, olhe para mim, nós não podemos negligenciar a oração. É na oração que tem cura para a ansiedade, é na oração que nós somos renovados, é na oração que nós temos autoridade. Ah, eu queria ter autoridade para pregar, eu queria ter autoridade no louvor. Vai orar, filho. Vai orar. Você sabia, irmãos, que o maior renovo espiritual, o maior tempo de língua estranha nosso, as maiores petições, irmãos, tudo isso não se deveria dar no público ou no púlpito, mas no individual com Deus. Até as línguas estranhas, a gente fala línguas estranhas quando está pregando, e eu falo, me renovo, vocês já viram. Mas a língua estranha, ela não é para ninguém, ela é só para mim. Assim que Paulo ensinou a língua estranha, ela edifica só a mim. E é tão bom a gente orar, né? Assim, às vezes tu está orando que nem às vezes eu estou orando, irmão, no meu devocional, e daqui a pouco Deus me renova, e eu começo a falar em língua estranha ali, e o diabo não consegue entender, e eu oro em língua estranha, e falo com Deus em língua estranha, e peço coisas em língua estranha, e Satanás não consegue entender. Agora, se nós queremos, irmãos, vitória, nós queremos cura, nós queremos milagre, nós queremos sair da depressão, nós queremos mudança de vida, nós precisamos orar. Porque se não orar, irmão, quando a gente ora com gratidão, a gente declara que confiamos no caráter de Deus, não apenas nas suas respostas. Tem muita oração minha que Deus não respondeu. E muita oração tua que Deus não respondeu também. E algumas Ele nem vai responder, já vou te dizer. Porque tu ora errado às vezes. Foi Jesus que disse: vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Tem gente que não sabe pedir. Tem umas orações que umas orações estranhas, né? Um dia eu estava dirigindo uma igreja lá em Porto Alegre, era uma igreja bem difícil assim. E um dia Deus falou comigo: vai orar no meio do povo. Eu disse: mas para quê, Senhor? Meu lugar de orar é aqui, deixa os irmãos. Vai orar no meio dos irmãos, vai lá, dobra o teu joelho no meio do povo. Mas para quê? Vai lá escutar as orações deles. Meu Deus. Eu fiquei pensando: Jesus, para que isso aí? Vai lá orar no meio do povo. Meu Deus, irmão, eu fui orar. Uns ficaram meio assustados quando me vinham orando assim, daí eu vi que eles oravam bem baixinho. Sabe lá o que estavam orando. Mas vou falar só por baixo para você assim, ó, a oração que eu ouvi de matar a sogra, por exemplo, eu ouvi umas 3. Nem vou falar outros detalhes. Sabe? Senhor, manda um anjo lá no hospital visitar a minha irmã. Irmão, com todo respeito, Deus mandar um anjo lá visitar a minha irmã, vai tu visitar a tua irmã. Você está entendendo? Hoje no inverno, o gaúcho é o único ser do Brasil que ele ora embaixo das cobertas. Deus ouve? Ouve, claro que ouve. Ele ouviu
irmão Roberto, ele ouviu no ventre do peixe. É ou não é? Ele ouviu orações em lugares inusitados. Mas no inverno, irmão, aquele frio, os crentes já se embaixo da coberta aqui, só o bigode de fora. Jesus, eu te agradeço, Senhor. Meus irmãos, nós não podemos parar de orar. Olha o que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses. A Bíblia diz o que? Orai sem. Vamos dizer, orai sem. A oração, irmãos, ela é uma constante na nossa vida. Pastor Luiz, como é que nós vamos orar sem cessar? Isso aqui, na verdade, existe a oração verbal, existe a oração em espírito, é verdade? E existe a oração em pensamento também. Quem lembra do copeiro do rei, Neemias, o copeiro do rei? Quem lembra? Ele estava servindo vinho para o rei aqui, ó. O rei está aqui na mesa e o Neemias está servindo lá, ó. Está servindo o vinho do rei. Aí o rei olhou para ele, viu que a cara dele estava borocochô, que ele estava triste. Aí o rei falou para ele assim: por que tu está triste, se tu não está doente? O rei disse: isso só deve ser tristeza de coração. Aí o que a Bíblia diz? Aí diz assim: então eu orei ao Deus do céu. Mas como é que ele orou se o rei está olhando? Se foi assim, ó, ele está colocando o vinho, o rei olhou para ele, viu que ele estava triste, aí a Bíblia diz: então eu orei a Deus. Não, ele não saiu dali para ir lá dobrar o joelho, para orar a Deus, e depois voltou. Não, foi na hora que o rei olhou para ele, porque ele tinha uns desejos, você sabe a história, a cidade de Jerusalém estava destruída, os muros queimados, a cidade dos pais dele, ele queria voltar lá para construir, mas ele está preso no cargo de copeiro do rei, não pode sair. Então quando o rei viu que ele estava triste, a Bíblia diz: então orei ao Deus do céu. Irmão, ele orou na hora. Ele está conversando com o rei, está conversando com ele aqui, e quando o rei perguntou: por que ele está triste? Ele orou aqui, ó: Senhor, toca nesse homem. Isso é o espírito de oração, irmão. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. A gente tem que estar em constante oração. Está caminhando, está orando. Senhor, entra comigo. Senhor, vai comigo. Senhor, entra comigo aqui. Senhor, entra nesse carro comigo. Entra nessa casa comigo. Senhor, entra no meu trabalho comigo. Entra. É um espírito de oração, uma constante de oração. E quem vive assim, irmão, não peca tanto, não erra tanto. Porque errar todos erram, mas a oração, ela nos blinda. Ela nos leva a um ambiente de quebrantamento. Ela mata a nossa ansiedade, ela acalma o nosso coração. O homem que ora, olhe para mim, a mulher que ora, ele é diferente, ele é pacificador, ele é benigno. Aleluia. Então, irmãos, vamos lá no versículo de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Diga: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha para quem está ao teu lado, diga assim para a pessoa: te acalma. Diga: te acalma, filho. Não adianta, irmão, tu te estressar. Olha aqui, ó. O crente vinha vindo para o culto no meio do mato, no interior. O irmão vinha para o culto dirigindo um corcelzinho que ele tinha, meio estressado, né? Aquele crente meio... Ô Jesus, tomara que tenha gente no culto hoje. Aí ele está indo dirigindo o corcel, furou o pneu do corcel. Aí um desertão, escuridão, meio do mato, estrada de chão. Ele desceu, abriu o porta-mala. Cadê o macaco? Não tem como levantar o pneu do carro. Aí ele já se perdeu na poeira, já começou: meu Deus, Senhor, olha aí, Jesus, olha aí, Jesus. Não é culpa de Jesus, irmão. Tem um pessoal aí que briga com Jesus, não é culpa de Jesus, irmão. Você bota todas as culpas em Jesus? Também não, né? Jesus, e aí, Jesus, Aí olhou assim, irmão, uns 4 quilômetros, uma luzinha, assim, uma casinha, ele falou: agora vou ter que ir lá. Olha o que a ansiedade faz, né? Tem que ir lá, será que tem carro naquela casa? O homem tem uma carro emprestado. Aí fechou o carro e foi caminhando. Ia caminhando assim: agora eu vou chegar lá, vou acordar o homem essa hora.
É excesso de futuro. Chegar lá, o homem vai estar dormindo, já vai me olhar de atravessado. E se ele não tem macaco, e se não sei o quê, e ele vai, sabe, a pessoa vai alimentando, a ansiedade vai dizer isso. E foi caminhando, irmão, e foi, sabe, foi enchendo a cabeça dele mesmo. Ó, e agora, que essa vida, quando chegou assim, bateu na porta da casa do homem, assim, Aí um senhorzinho abriu com todo carinho, boa noite. Ele falou, olha aqui, ó, eu não quero o teu macaco. Tu pega o macaco e consome, eu não quero mais nada. Mas o homem nem sabia a ansiedade, irmão. Tem muito crente que é igual esse homem do macaco aí, ó. Tem ou não tem? Tu vai alimentando, tu vai ficando ansioso, tu vai, agora vou ter que ir lá falar com o irmão, né? Vou ter que ir lá falar com o pastor, vou ter que ir lá falar com o João, vou ter que ir lá falar com o Pedro, vou ter que ir lá falar com o meu patrão. Olha como é que é a ansiedade, a pessoa vai alimentando. Eu vou chegar lá. Irmão, para com isso. Tu tem alguma coisa para resolver? Vai orar primeiro. Senhor, amanhã eu tenho uma reunião. Senhor, amanhã eu tenho que decidir algo. Senhor, vai na minha frente. Senhor, me cubra com teu sangue, me dá paz, deixa eu falar na hora certa. Refreia a minha língua. Controla esse membro peçonhento, né, que a Bíblia diz que é a minha língua. Eu quero chegar lá. Irmãos, nós precisamos dominar a nossa ansiedade. Como? Na oração. Tem uma mulher aí famosa aí que ela ensina as pessoas a ficar calmo. Uma tal de Cíntia Chagas, ela é toda cheia das etiquetas. Então ela diz que tu tem que falar e contar até 3. Por exemplo, o pastor Ademir me pergunta uma coisa, aí eu conto. 1, 2, 3 e falo. Não, pastor Ademir, realmente, né? É assim, assim, assim. Aí ele me pergunta de novo, aí eu conto de novo. 1, 2, 3. Na verdade, sempre antes de responder, conte 1, 2, 3. Ajuda? Pode ser que ajude. Quantos aqui não perderam oportunidades? Olhe para mim, não perderam emprego, tiveram problema no relacionamento e tantas outras coisas na vida. Por quê? Por causa da ansiedade. O meu pai dizia assim, ele diz, usa uma expressão, colocou os pés pelas mãos. Quem já ouviu? Ansiedade. Irmão, a Bíblia está falando conosco nessa noite o seguinte: não andeis ansiosos. Lança sobre ele a tua ansiedade. As promessas, do Senhor. E eu encerro do versículo, de novo aqui, ó. Vamos lá, a parte A já foi: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Senhor as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Irmãos, Deus ouve. Isso aqui eu queria que você ouvisse isso aqui, irmão. Deus nos ouve. E Ele se importa sim com cada detalhe da nossa vida. Eu tenho uma palavra para você que talvez pense assim: não, Deus não se preocupa com... Não, irmãos, Deus nos ouve e Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Foi tão lindo quando a vara de Arão floresceu, porque o negócio era a vara florescer. Mas Deus ainda fez brotar naquela vara amêndoas. Para te ver como Deus se preocupa com cada detalhe. Detalhe. Eu poderia contar aqui, irmãos, no mínimo uns 3 testemunhos da minha vida, como Deus cuida de mim até hoje, da minha família. Ele cuida em cada detalhe. Mas Ele conhece, está tudo registrado. Todo dia eu estou aqui registrando: Senhor, é assim. Senhor, aqui para a igreja também, quantas coisas eu já orei aqui: Senhor, é assim, assim. Todas as minhas petições estão registradas no trono da glória, no trono do Senhor. Porque a oração, ela não muda apenas a circunstância, o quadro que nós estamos vivendo. Não, irmão, a oração, olha aqui, ela muda o coração do intercessor. Ela muda o nosso coração. Ela muda.
ela nos acalma, ela nos amolece. A resposta vem com paz, com direção, com fortalecimento. Deus é incrível, irmão. Deus tem um poder fenomenal de acalmar o nosso coração. E a oração, ela é o caminho da paz no meio do caos. Quantas coisas tu sai querendo resolver? Não, eu vou ligar agora aqui. Não, eu vou ligar e vou resolver isso aqui. Não, eu vou mandar um WhatsApp. Vai orar. Ora primeiro. Canta que nem o Opus Dei canta. Ora que melhora, ora que melhora. Com Cristo no meu barco a tempestade vai embora. Vamos cantar? Ora que melhora. Ninguém conhece, hein? Com Cristo no meu barco a tempestade vai embora. De novo. Ora que... no meu barco a tempestade vai embora. Ninguém nem está cantando mais esses hinos de oração hoje. Né? Olha, não tinha um culto que eu ia uns anos atrás que vinha um irmão lá e pegava o microfone e começava. Irmãos amados, sei o quanto tens chorado, tantos problemas assolando as nações. E aí ia para o coro, quer vitória, vai chorando. Ninguém quer cantar isso aí mais. Hoje é quer vitória, sei lá, vai sorrindo, deita e rola. Ninguém canta. Quer ver? Antigamente, eu quero trabalhar para o meu Senhor. E ocupado quero estar, sim, na vinha. Sim. E hoje nem tem que cantar. Hoje eu quero trabalhar para o meu Senhor, deitado numa rede com amor. E tomando um chimarrão, vendo uma televisão, lá na beira do fogão. Fala a verdade, irmão. O cristianismo, irmãos, aqui ó, eu falo coisas para vocês aqui, não é para dirigir a ninguém, nunca foi. Eu não preciso disso, irmão. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Mas a gente tem que admitir, irmão, que o cristianismo de hoje está frouxo. Está ou não está? Porque qual é o papel da igreja, irmão Jaime? Tu que é o nosso professor, senhores pastores. Qual é o papel da igreja? O que é uma igreja, irmão? É oração e pregação da palavra. Mas hoje, se a gente não... mas tem que fazer o culto temático. Realmente, tem que fazer mesmo. Porque traz pessoas com isso, mas a gente não vive do culto temático. O que nos fortalece é oração e palavra. Palavra e oração. É aí que se resume o cristianismo verdadeiro. Então, meus irmãos, eu quero encerrar para nós orar com uma frase, né, que diz o seguinte: a ansiedade é um ladrão silencioso. E é verdade. A ansiedade, ela vai roubando a nossa graça, a nossa unção. Mas a oração é a sentinela da paz. E é incrível aqui, ó, Satanás, ele não tem pressa. Sabe, você é um vaso de Deus. Sabia que você é um vaso de Deus? Você é vaso de Deus, a Bíblia fala. Tem vaso de honra, vaso de desonra. Mas você é um vaso de Deus. Eu sou um vaso de Deus. O que é um vaso? Já falei, dicionário Aurélio. Objeto côncavo escavado para reter líquidos ou sólidos. O vaso tem uma boca, né? Tem vaso que está com a boca para baixo, aí tem que cantar o corinho aqui, desemboca o vaso, Jesus. Tem vaso que não tem nada dentro, tem vaso vazio, vaso rachado. E às vezes é assim, às vezes tem uma rachadura aí na tua vida espiritual, tem um vazamento aí, ó, e a unção está indo embora, e está indo devagarinho, tu não está vendo, aí tu vai perdendo graça, tu vai perdendo comunhão com Deus, tu vai deixando de orar, tu enterrou o teu devocional.
O que é devocional, irmão? É o culto particular de cada um, irmão. É o culto doméstico que o meu pai fazia com nós lá em casa. Nunca me esqueço, era uma alegria. 2 varas em cima da mesa. Meu pai fazia o culto e a minha mãe vigiava nós com a vara. Quem não dá glória vai apanhar. Doeu, mas eu cresci, que nem canta Sara Farias. Hoje a gente faz todo para os filhos hoje. Filhinho, tu quer ir? Você acha que meu pai ia perguntar se eu queria ir para a igreja? Ah, não podemos forçar, né, pastor? Pode sim, irmão. Dentro da tua casa, tu só não pode espancar. Porque se tu não forçar, não incentivar ele a vir à igreja, ele vai para outro lugar. O devocional, irmão, é o que nos mantém vivo. Graças a Deus que as nossas congregações aqui são uma bênção. Mas eu vou dizer para os irmãos, tem igreja Assembleia de Deus por aí, que se os crentes depender do pastor e do que sai do púlpito da igreja deles, já tinham morrido. Ou vocês acham que todas as Assembleias de Deus, todas as igrejas têm palavra? Tem gente pregando? Não. Tem cidades no nosso estado aqui que as pessoas não vão para a igreja para adorar a Deus, elas vão no domingo porque é uma coisa social, entendeu? Domingo, dia de ir na igreja, então eu me arrumo e domingo eu vou. Mas eles não vêm com o sentimento de adorar, com o sentimento de buscar a Deus, de ouvir, não. Aí você vai num culto, não tem palavra, não tem oração, não tem ensinamento, sabe? Irmãos, como é que esses crentes sobrevivem? Olhe para mim, porque eles têm o devocional deles, a intimidade deles com Deus. Eles dobram o joelho, eles oram, eles falam com Deus. Nessa noite, irmãos, Deus nos trouxe aqui para nós deixarmos aqui, descarregarmos hoje aqui medos, ansiedade, preocupações. Qual é a tua maior preocupação hoje? Responda para ti aí agora, uma pergunta. Qual é a tua maior preocupação? É os filhos amanhã? O que vai ser dos meus filhos amanhã? Hoje eles são pequenininhos, amanhã eles vão crescer. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. O que vai ser do meu casamento? O que vai ser dos meus netos? Eu faço essa pergunta, irmão Jânio. Eu faço essa pergunta, pastor Demir. O que vai ser da igreja amanhã? Que geração é essa que está vindo aí? O que essa geração de crentes antigos passaram para a geração que está vindo? Que tipo de filho esses crentes antigos geraram? Tem gente que gerou filhos respeitosos, homens de Deus. Tem outros que geraram, sabe lá Deus o quê? Porque nós somos uma igreja geracional, nós vamos gerar. A gente não se preocupa? Você não se preocupa? Isso tudo causa ansiedade, causa preocupação. Então hoje a palavra está dizendo assim, lança tudo sobre o Senhor. Não fica ansioso. Esses dias eu estava muito preocupado, muito agitado. A Andréia me deu uma palavra. Por isso que eu digo, irmão, tem que orar muito, né? Quem vai casar, quem já está casado, você tem que orar pelo teu cônjuge. Porque essa mulher, ela me dá umas palavras, eu também dou umas palavras fortes para ela, mas ela me dá algumas palavras, às vezes, ela me levanta do caixão. Ou vai dizer que tu não, mulher casada aqui, que tem mulher que não diz uma palavra de ânimo para o marido. O marido ela está vendo que ele está mal, ainda joga um edredom por cima. E esses dias eu estava meio atucanado. A vida é assim, não é assim, irmão. Quem não está preocupado com o dia de amanhã? Nós somos seres humanos. A gente se preocupa com outro dia. Mas a Bíblia diz, lança sobre ele. E a Andréia me deu uma palavra de Deus, assim, pegou na veia. E eu vou dizer até o que ela falou, porque eu não... Ela falou, amor, tu está te preocupando muito assim aqui, com o que vão falar, vão pensar. Tu tem que te preocupar aqui, Como é que está o negócio aqui? Eu disse, aqui, graças a Deus, está bem. Falei com ele hoje ainda, ele está vivo. Então fica tranquilo.
Você está entendendo, irmão? Tem que estar bem aqui, ó. Só que às vezes é tanta coisa aqui, né, que a gente às vezes não é que a gente fica preocupado, não, mas é que é muita informação, muita coisinha, e às vezes parece que aqui não está bem, e para alguns não está bem, mas quando tu está bem aqui, irmão, fica tranquilo. Deus vai na frente resolvendo, Ele vai trabalhando, aleluia. E às vezes parece que a gente vê a própria mão de Deus assim trabalhando e tocando aqui e pegando um pelos cabelos lá e tirando dali. Deus faz isso, irmão. Ele faz para ti, Ele vai fazer na tua casa, na tua vida, Ele vai fazer no teu trabalho, Ele vai fazer, mas nós precisamos confiar, lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Aleluia, aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Eu não sou aquela, já até morreu, acho, a mulher demoniada lá. Eu não sou mãe de Ná, mas eu tenho o Espírito de Deus. E eu vejo o futuro de muita gente aqui. Eu sei onde você vai estar daqui de 5 anos, eu sei. Porque você é fiel a Deus, você está servindo a Deus, e a luta está passando, já passou. A tempestade, irmão, da tua vida já passou e foi embora. O que restou aí é preocupação, ansiedade, angústia. Levanta a tua cabeça, deixa o passado no passado. Deus vai te surpreender esse ano ainda, não vai terminar 2025 e Deus vai te dar o que tu tem pedido a Ele. Não, e não vai ser o acaso, não vai ser por acaso, não vai ser, não. Vai vir como tem que vir, diante de Deus, algo de Deus, sério, certo, bem, firmado, porque Deus é fiel. Aleluia, vai cair aqui essa noite um principado na vida de alguém aqui. Agora tu tem que confiar, coloca tudo diante dele, lança a tua ansiedade sobre ele e descansa no Senhor. Fica de pé, aleluia, Deus está aqui. Tu está registrando as tuas petições diante dele?